quero ler com vocês aqui hoje o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 31 em diante. Amém? Eu não sei se você, como que você está interagindo aí da sua casa nesses nossos cultos online. Eu não sei se você tem feito se acompanhar da Bíblia Sagrada ou se você apenas está acompanhando juntamente conosco aqui, né? De uma forma ou de outra, nós estaremos a transmitir aí para você aí agora, vamos estar projetando aí os versículos, e você, estando com a tua Bíblia ou não, você vai poder acompanhar, amém? É um texto muito conhecido de todos nós, porém, mesmo sendo muito conhecido, ele continua a ter um impacto profundo nas nossas vidas. E esse é um texto que vem muito de encontro com os tempos que nós estamos a viver aqui na nossa nação portuguesa. Portanto, Romanos capítulo 8, versículos 31 em diante nos diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? A perseguição ou a fome? A nudez ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, e fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Meus amigos, esse é um cântico da vitória, né? Que foi escrito pelo apóstolo Paulo aos Romanos. E Paulo, quando disse essas palavras, ele disse com muita propriedade. O apóstolo Paulo foi um homem com muita propriedade para dizer essas palavras. Sabem daquelas pessoas que às vezes falam e não falam nada? Porque o que ela fala não condiz com o que ela vive? Pois é, o apóstolo Paulo não era dessas pessoas. O apóstolo Paulo, ele falava do que vivia, mas ele também vivia plenamente o que ele falava. Então, o que ele falou nesse texto que nós acabamos de ler, ele falou com muita propriedade. O apóstolo Paulo desafiava os crentes na sua altura, e é um desafio que fica para nós nos tempos de hoje também. O que é que pode nos separar do amor de Deus? Porque o Deus que nós servimos, Ele é conosco. Se Deus é por nós, então verdadeiramente ninguém pode contra nós, o que quer que seja. E talvez alguém que está nos assistindo aí agora e que não tem muito conhecimento acerca da vida de Paulo, possa estar a pensar assim: mas para o apóstolo Paulo foi fácil dizer isso, porque ele era um homem muito usado por Deus, todo o planeta conhece, sabe quem foi o apóstolo Paulo. Para ele foi um escolhido de Deus, ele vivia de uma forma diferente, então para ele era fácil dizer essas coisas. Não foi bem assim. O apóstolo Paulo passou por coisas que muita gente até hoje não se dá conta, não imagina. E mesmo tendo algumas coisas por escrito do sofrimento do apóstolo Paulo, ainda assim, eu acredito que ainda não transmite para nós tudo aquilo que verdadeiramente ele viveu. O apóstolo Paulo, ele passou por momentos muito difíceis. Por exemplo,
O apóstolo Paulo, ele foi caluniado, ele foi zombado, ele foi criticado, ele foi rejeitado. Até mesmo os próprios apóstolos se sentiram desconfortáveis a primeira vez que o viu, depois da sua conversão. O apóstolo Paulo, ele foi preso, ele foi condenado, ele foi julgado, ele foi apedrejado, açoitado. Para vocês terem uma ideia, houve uma vez que, para não morrer, o apóstolo Paulo teve que fugir da multidão dentro de um cesto e alguém foi descendo esse cesto pelo lado exterior do muro e dali ele poder sair da região onde ele estava. Paulo sofreu naufrágios, Paulo foi picado por serpente, Paulo teve fome, ele passou por momentos de nudez, né, conforme eu vou ler para vocês aqui agora, pelas próprias palavras do apóstolo Paulo. Veja bem, ele escreveu ao 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, ele próprio descreveu para os coríntios o que ele sofreu, o que ele viveu. Olha só o que diz aí, versículo 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes eu fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade. Passei por perigos no deserto, em perigos no mar, perigos entre outros falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Viram bem? O apóstolo Paulo sofreu muitas situações difíceis, ele passou por muitas aflições, muitas coisas terríveis sobrevieram sobre o apóstolo Paulo. Mas sabe o que é interessante, o que é lindo de se analisar, de se ver? É que por mais sofrimento que o apóstolo Paulo tenha passado, ainda assim, como ele próprio declarou, a morte era lucro. Interessante. O apóstolo Paulo, ele podia talvez ter no seu coração um sentimento reclamativo, murmurador contra Deus, né? Ah, Deus, eu sou teu servo, eu sou o apóstolo Paulo, eu sou um implantador de igrejas, eu tenho os dons, eu tenho os talentos, eu sou o apóstolo, né? Por que o Senhor está me permitindo passar por isso? Ah, Deus, por que o Senhor me permite sofrer tudo isso? Não, o apóstolo Paulo nunca reclamou com Deus acerca disso. O apóstolo Paulo nunca sequer reclamava com Deus por conta das coisas que ele fez. Só teve uma vez que nós pelo menos temos escrito que o apóstolo Paulo tivesse pedido a Deus, Deus, tira de mim esse tormento, né, que era o espinho na carne. Mas Deus respondeu para ele, Paulo, olha, não se preocupe com o que você sofre, não se preocupe com o que você passa, não se preocupe com esse espinho na carne, por outras palavras, não se preocupe com as tuas aflições, porque a minha graça te basta. E o apóstolo Paulo vivia de bem com isso. O apóstolo Paulo, ele tinha na mente dele, olha, não importa o que me sobrevier, eu tenho capacidade de passar por fome, tenho capacidade de estar em momentos bons, em momentos ruins. Querem saber de uma coisa? Eu posso todas as coisas, porque eu sei quem me fortalece. Portanto, a fé de Paulo era algo extraordinário. E aí eu pergunto aos irmãos nesta noite, o que nós podemos aprender com essa postura do apóstolo Paulo? O que nós temos a aprender? Eu quero passar para vocês aqui algumas coisinhas que nós podemos aprender com a maneira de Paulo de viver, com a postura dele. Primeira coisa que eu quero partilhar com vocês é que Paulo, ele acreditava em quem ele servia. Em 2 Timóteo 1,12, ele disse assim, eu sei em quem tenho crido.
E eu estou certo que Ele é poderoso para guardar a minha alma até aquele dia. Irmãos, primeira coisa que a gente pode aprender aqui com a postura, com a vida do apóstolo Paulo, é que ele verdadeiramente acreditava em quem ele servia. Ele sabia que o Deus que ele servia não era como os outros deuses. Ele sabia que o Deus que ele servia era o único Deus, o Deus incomparável, o Deus digno, o Deus justo, o Deus poderoso, o Deus que pode todas as coisas. Ele conhecia esse Deus não apenas de ouvir falar, mas ele conhecia Deus porque ele ouvia a voz de Deus. Ele tinha as suas visões, ele tinha as suas revelações, ele tinha a manifestação da presença, do poder de Deus na sua vida. Lógico que ele se dedicava em oração, em jejum, conforme há pouco nós lemos aqui, muitas das vezes ele se dedicava a Deus em jejum, em oração. Então ele conhecia esse Deus, ele tinha experiências de vida com esse Deus, ele tinha condições de acreditar no Deus que ele servia. Quantas e quantas vezes nós falamos da boca para fora que conhecemos esse Deus, que acreditamos nesse mesmo Deus, mas na prática, no dia a dia, nós não demonstramos a prática da nossa fé. E, na verdade, com as nossas atitudes, a gente não acredita tanto assim em Deus como deveria. Qualquer coisinha que sobrevém sobre nós, a gente já quer colocar Deus contra a parede. Não é verdade? Qualquer doençazinha, qualquer enfermidade, qualquer coisa que apertou um pouquinho para o meu lado, qualquer coisinha que ficou difícil, a gente já arranca os cabelos da cabeça. Deus, onde é que tu estás? Quem és tu? Por que me deixaste? Por que me desamparaste? Gente, a gente está precisando tanto aprender com o apóstolo Paulo, mas tanto. Sabe, esses dias eu postei nas minhas redes sociais algo que eu acredito muito, algo que eu tenho visto muito, que é, sabe o quê? Muita gente, por exemplo, tem vontade, né, de ir para a glória, muita gente tem vontade de ir para o céu, muita gente tem vontade de conhecer Deus. Mas aí você pergunta a essa pessoa, quer ir hoje? Essa pessoa vai dizer que não. A maioria das pessoas querem conhecer Deus, a maioria das pessoas querem o que Deus tem para dar, mas quer ir hoje para a glória? Quer ir hoje conhecer o teu Criador? A maioria das pessoas vão dizer que não. Né? Nós precisamos acreditar mais no Deus que nós servimos. Nós precisamos acreditar que, apesar das circunstâncias todas à nossa volta, o Deus que nós servimos é Deus para estar lá conosco na aflição. Sabe, tem muita gente que só quer acreditar num Deus que é capaz de te tirar da aflição. Mas talvez existem pessoas que estão precisando acreditar mais nesse mesmo Deus, que Ele é capaz não somente de tirar da aflição, mas de estar com você também lá no meio da aflição. Porque nem sempre Deus tirou o apóstolo Paulo de suas aflições. Houve momentos em que Deus permitiu que ele se livrasse de determinadas aflições, porque ainda não era chegada a sua hora. Havia outros propósitos ainda a serem cumpridos. Mas sabe, por muitas das vezes, o apóstolo Paulo teve que pagar o preço, teve que sofrer. Mas mesmo assim, na sua mente, no seu coração, não havia nada que o pudesse afastar do amor de Deus. Para o apóstolo Paulo, sofrer por amor de Cristo era um privilégio. Por isso que ele dizia, olha, se Deus é comigo, nada pode contra mim. Pode vir as aflições, pode vir os problemas, podem vir as dificuldades que forem. Mas querem saber de uma coisa? Nada vai me separar desse amor. Nada vai me separar de Deus. Então, primeira coisa que eu creio que a gente pode aprender com a postura do apóstolo Paulo, com a vida do apóstolo Paulo, é que ele verdadeiramente acreditava no Deus que ele servia. E nós também precisamos acreditar mais nesse Deus que nós servimos. Querem só saber mais uma coisinha? Querem ouvir só mais uma coisinha? Deixa eu abrir aqui mais um parênteses. Tem muita gente, por exemplo, que pede a Deus para ser curado e ela própria não acredita que vai ser curada. Eu conheço gente assim.
Tem pessoas, por exemplo, que pedem a Deus, o meu Deus, ele é Deus, por exemplo, para poder me dar essa resposta que eu tanto estou precisando. E ele próprio não acredita que Deus vai responder. Quando Deus responde, ele não acredita que foi Deus que respondeu. Gente, nós precisamos acreditar mais no Deus que nós servimos. Uma outra coisa que eu quero partilhar aqui com vocês, que a gente pode aprender com a postura, com a vida do apóstolo Paulo, é que Paulo, ele tinha consciência que o Deus que ele servia era um Deus invisível, mas era um Deus presente. Lá, por exemplo, em 1 Timóteo 1,17, o apóstolo Paulo escreveu: ao Deus eterno, imortal, invisível, único Deus, a ele seja dado todo louvor pelos séculos dos séculos. Também lá em Colossenses 1,15, ele diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Por que eu estou batendo muito nessa tecla aqui da invisibilidade de Deus? Por que eu estou falando muito aqui que Paulo tinha consciência que ele servia a um Deus invisível, porém um Deus presente? Porque, irmãos, nós corremos um risco muito grande, o perigo, que muita gente infelizmente já caiu nesse perigo, do quê? De servir a esse Deus que é invisível, ok? Que ele não aparece para nós em carne e osso, conforme a gente está habituado a ver o nosso próximo, e por causa dessa sua invisibilidade, acharmos com o tempo que ele não está presente. Isso é um perigo que muita gente corre. Muita gente, por exemplo, ora e não vê o Deus, né, transfigurado, materializado ou corporalmente. Elas não veem Deus visivelmente. Então elas estão orando, e aí como a resposta não vem de imediato, elas acham, olha, não sei se Deus está presente. Outras pessoas, por exemplo, elas começam a entrar em depressão, a entrar num certo nível de ansiedade, elas começam a ficar inseguras consigo mesmas. Por quê? Porque elas acham que Deus não está presente, porque elas não estão vendo esse Deus visivelmente. E o que nós precisamos nos lembrar é que, tal como o apóstolo Paulo tinha essa consciência, apesar de nós servirmos a um Deus invisível, nós servimos a um Deus presente. Amém? Você já ouviu aquela ilustração das pegadas na praia, na areia da praia? Eu não sei se eu vou contar muito bem certo, mas é mais ou menos assim. Conta-se que uma pessoa caminhava, né, sobre a areia da praia, e à medida que ela ia vivendo a sua vida, ela olhava para a areia da praia e sempre via atrás de si as pegadas dos seus próprios pés, mas também as pegadas de Deus. E ela sabia que em todos os momentos aquelas pegadas simbolizavam Deus caminhando juntamente com ela. Porém, ela começou a reparar que nos momentos mais difíceis da sua vida, ela olhava para trás e só reparava nas suas próprias pegadas. E as pegadas de Deus desapareciam. Então ela questionou Deus: Deus, por que nos momentos mais difíceis da minha vida o Senhor me deixa sozinho e eu caminho sozinho? Eu só vejo as minhas pegadas na areia da praia. Então Deus responde para essa pessoa: olha, nos momentos mais difíceis da tua vida, essas pegadas que você está a ver não são tuas, são as minhas, porque sou eu que estou a te carregar no meu colo. Amém? Essa ilustração vem de encontro com isso que eu estou a dizer. Muitas das vezes você acha que está sozinho, porque você não está vendo Deus. Esse Deus invisível não está aí à tua frente, como carne e osso, conforme você está habituado a ver outros ao seu redor. Mas mesmo você não o vendo, acredite, Ele está bem presente. Amém? Tem muitas pessoas, por exemplo, que só conseguem servir a esse Deus, só conseguem se achegar a Deus através de coisas, símbolos, através de objetos. Por isso que muitas pessoas carregam consigo determinados utensílios, determinados objetos, determinados símbolos que simbolizam Deus, simbolizam o Cristo,
simbolizam a presença da divindade. Então elas precisam de olhar para determinada coisa para se achegar a Deus. Elas precisam carregar determinadas coisas para se achegar a Deus. Elas precisam ter consigo determinadas coisas que são corruptíveis para se achegar a Deus. Mas eu quero dizer a vocês que Deus está muito mais além do que coisas. Você não precisa de se achegar a Deus através de coisas. Deus é invisível, mas Ele está sempre presente. Amém? E por fim, uma terceira aprendizagem que nós podemos ter com a vida do apóstolo Paulo, com a sua postura, é que Paulo, ele não tinha medo. O apóstolo Paulo não tinha medo. Ele próprio disse em 2 Timóteo 1,7 que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Irmãos, para Paulo, podia vir o que viesse, ele estava dentro. Ele não tinha medo de nada. Ele tinha coragem para tudo. Por exemplo, é para pregar a palavra para o pobre, eu vou lá pregar para o pobre. Comigo não tem essa. Eu não vou ficar com vergonha, com timidez, pensando o que ele vai pensar de mim. Não, eu vou pregar para o pobre. Mas é para pregar também para as mais altas patentes, eu vou lá pregar. É para fazer viagens missionárias, não importa a tempestade, não importa se o navio é grande ou se é pequeno, eu vou, eu dou a minha cara, eu vou à frente. O apóstolo Paulo, ele repreendia quem tivesse que ser repreendido, ele encorajava, ele exortava, ele entregava a palavra de Deus, doe a quem doer, ele pregava a palavra, ele ministrava a palavra. Ele não tinha medo de nada, não tinha medo de cobra, não tinha medo do fogo, não tinha medo da altura, ele não tinha medo de nada. Por que ele não tinha medo? Porque ele acreditava no Deus que ele servia e ele sabia que o Deus que ele servia, apesar de ser Deus invisível, era Deus presente na sua vida. Uma coisa era consequência a outra, uma coisa leva a outra. O apóstolo Paulo não tinha medo. Irmãos, nós também não podemos ter medo. Se existe um povo na face da terra que não tem razão alguma para sentir medo, somos nós, povo de Deus. Eu não consigo entender a mentalidade de quem diz que serve a Deus e tem medo, por exemplo, da morte. Diz que serve a Deus e tem medo das enfermidades. Diz que serve a Deus e tem medo de amanhã ou depois ficar desempregado, passar fome. Jordão, você está dizendo isso porque talvez você nunca passou por isso. Sabe, eu já passei por muito nessa vida. Eu já tive à beira da morte também. E eu nunca tive medo de servir a Deus. Eu não tenho medo hoje, amanhã, do que possa me acontecer. Aliás, os irmãos aqui na nossa sede, na Vida Plena, na Amadora, conhecem as minhas pregações. Irmãos, eu não tenho medo amanhã ou depois, se Deus tirar o que quer que seja da minha vida, se Ele tirar a minha família, se tirar a minha própria vida, irmãos, para mim é lucro. Para mim é ser promovido para a glória, é lucro. E se Deus amanhã ou depois tirar alguém querido, algum familiar, irmãos, para mim foi um privilégio o tempo que Deus me deu com aquela pessoa, mas se aprove para Ele levar, amém, que assim seja. O que eu quero dizer para você é que você precisa confiar mais no Deus que você serve. Você precisa, e esse confiar é aceitar o que está aí por vir. Confiar em Deus, quando eu digo que você deve confiar mais em Deus, não é simplesmente ficar acreditando que Ele é capaz de te livrar das coisas. Mas é confiar no sentido de também você acreditar que nas coisas, nas dificuldades, esse Deus vai estar com você. E apesar das dificuldades todas que vierem, Ele vai te consolar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar, Ele vai estar contigo o tempo todo. Ele não vai te desamparar. O próprio Jesus Cristo disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, volto a repetir, se existe um povo que não tem razões alguma para ter medo, somos nós, filhos de Deus. Porque o Deus que nós servimos é Deus que garante a nossa vitória.
O Deus que nós servimos é o Deus que já tem destinado o fim de Satanás. O Deus que nós servimos é Deus que sabe de todo o passado, presente e futuro, a ponto de já nos ter dado sinais de coisas que sobreviriam nos finais dos tempos. O Deus que nós servimos, irmãos, é o Deus que tem tudo controlado, nada foge das suas mãos, nada foge do seu olhar. O Deus que nós servimos é o Deus que está acima de todas as coisas. Então não há razão para nós termos medo. E infelizmente, nesses últimos tempos, o que nós temos presenciado de cristãos cheios de medo não é brincadeira. Eu não estou a julgar ninguém, só estou a evidenciar um fato. E o fato é este: infelizmente, há muitos cristãos cheios de medo. Uma coisa é você estar preocupado. Uma coisa é você estar talvez um pouco ansioso. Embora a Bíblia também nos ensina a nós lançarmos a nossa ansiedade em Deus. Agora, outra coisa, gente, é ter medo. Aí agora eu uso aquela expressão, pelo amor de Deus. Ter medo? Não, assim não vale. Assim não conta. Sabe, eu sei que eu posso estar sendo um pouco rude, pegando um pouco pesado, mas ouça o que eu vou dizer. Filhos de Deus que têm medo do que quer que seja, eles não estão demonstrando confiança em Deus. Ok? Filhos que têm medo do que quer que seja, eles não estão demonstrando fé em Deus. E olha que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha que Deus está à espera de que nós lancemos toda a nossa confiança nele. Se você tem fé em Deus e confia em Deus, se você quer verdadeiramente agradar a Deus, você precisa ser um filho sem medo, um filho corajoso. Amém? E acreditar, olha, se Deus permitir que as coisas ruins vierem até mim, eu acredito que Ele é Deus para tirar essas coisas da minha vida. Mas se Ele também não tirar essas coisas da minha vida e me permitir que eu passe por tudo isso, eu acredito que lá no meio da fornalha Ele vai estar comigo. Lá na cova dos leões, Ele vai estar comigo. Lá no naufrágio, lá no meio da tempestade, lá no barquinho, sendo açoitado pelo vento, Ele vai estar comigo. E sabem de uma coisa? Quando você tem essa fé, quando você tem essa confiança, quando você tem essa coragem, essa ausência de medo, sabe o que acontece? Você alcança a vitória. Você não é derrotado. Os medrosos, eles têm um encontro com a derrota. Mas os corajosos, aqueles que confiam em Deus, eles têm um encontro com a vitória. Lógico que eu estou dizendo isso, né, sobre o medo, mas eu quero dizer para vocês que o medo não significa ausência de prudência. Lógico que não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu sou um cristão, por exemplo, filho de Deus que não tem medo. Mas isso não anula a minha prudência que eu devo ter com as coisas. Amém? Conforme nós pregamos aqui, nesses últimos cultos online, a prudência é um exemplo que o próprio Deus nos deu. É um exemplo que nós vemos na vida dos homens e das mulheres na Bíblia Sagrada. Portanto, a ausência de prudência não tem nada a ver com ter medo ou não ter medo. Né? Não tem a ver uma coisa com a outra. Você deve ser um filho de Deus que não tem medo das coisas, mas você deve ser um filho de Deus prudente, que age com prudência sobre todas as coisas. Amém? Por fim, quero dizer para os irmãos que eu falei aqui, né, o apóstolo Paulo, homem positivo, homem corajoso, homem vencedor, um homem que não tinha medo de nada. Eu pintei aqui um retrato de um Paulo perfeito. Mas lógico, nós sabemos que o apóstolo Paulo não era perfeito. O apóstolo Paulo também tinha as suas falhas, né? O apóstolo Paulo, ele não acertava em tudo, né? Quando você vai estudar sobre a vida do apóstolo Paulo, você vai encontrar algumas situações que revelam o seu temperamento, até algum mau feitio nele, né? Nem sempre o apóstolo Paulo acertou, porém, a graça de Deus sempre foi maior sobre a sua vida. E o que eu quero dizer para você nesta manhã é que você, à semelhança do apóstolo Paulo,
pode também não ser perfeito, você pode também ter as suas falhas, mas escute, a graça do Senhor, ela é maior sobre a sua vida, amém? Então somente creia nesse Deus que você serve, então somente acredite que esse Deus que você serve é Deus presente na sua vida, e tão somente lance todo o medo para fora, seja corajoso. E eu quero até mesmo declarar sobre a sua vida aí agora, se você quiser receber, você tome posse dessas palavras agora no nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo, recebe a ousadia que vem da parte de Deus. No nome de Jesus Cristo, recebe o poder que vem da parte de Deus sobre a tua vida aí agora. No nome de Jesus Cristo, receba a coragem que vem da parte de Deus sobre a tua vida. E que toda ansiedade seja lançada fora. Que todo medo caia por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tomou posse disso? Amém. Então, meus irmãos, vamos seguir em frente. Independentemente das coisas, independentemente de como estejam as coisas, o Deus que nós servimos é Deus conosco. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Nós temos um Deus que é por nós. Amém? Vamos orar mais uma vez. Vamos agradecer ao Senhor por esta noite. Deus, diante da tua santa e gloriosa presença, nós queremos te dar graças mais uma vez por esta noite, mais uma vez por esse culto online. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra que o Senhor traz aos nossos corações nesta noite. Obrigado, Senhor Deus, pela maneira que o Senhor tem cuidado de nós, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Deus, nós queremos te pedir, Senhor, que nos ajude a sermos filhos que verdadeiramente te agrade acima de todas as coisas. Filhos, Senhor Deus, que não tem medo das circunstâncias, filhos que não tem medo do que possa vir a acontecer. Filhos, Senhor Deus, que tem raça, que tem coragem, que tem ousadia para enfrentar o que quer que seja, porque sabe que em meio às aflições o Senhor vai estar presente. E o Senhor é aquele que garante a nossa vitória. Deus, esteja sobre cada um de nós. Eu quero entregar a vida dos meus irmãos nas tuas mãos. Quero entregar, Senhor Deus, a vida da tua igreja nas tuas mãos. Quero entregar, Senhor Deus, a vida de todos nós nas tuas mãos. Que o Senhor continue sendo o nosso Deus, que o Senhor continue sendo o nosso Senhor, que o Senhor continue a ser Deus presente no nosso lar e na nossa vida, para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.